Seção 6ª. Ponto do Sistema Estadual de Unidade de Conservação da Natureza. Subseção 1ª. Das Disposições Gerais. Artigo 131. Incumbe ao Poder Público. Inciso 1º. Criar e manter o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza, SEUC, composto pelas unidades de conservação estaduais e municipais já existentes, e a serem criadas no Estado e integrá-lo ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, SNUC. Inciso 2º. Dotar o SEUC de recursos humanos e orçamentários específicos para o cumprimento dos seus objetivos, e Inciso 3º. Criar e implantar unidades de conservação, bem como incentivar sua criação pelos municípios e particulares. Artigo 131b. O SEUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação estaduais e municipais, constituindo um subsistema do SNUC. Artigo 131c. O SEUC é constituído pelos seguintes órgãos. Inciso 1º. Órgão consultivo e deliberativo. O CONSEMA, com a atribuição de acompanhar a implementação do sistema. Inciso 2º. Órgão central. A Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente com a atribuição de coordenar o sistema e propor a criação e regulamentação das unidades de conservação estaduais, e Inciso 3º. Órgãos executores. A Fátima e os órgãos ambientais municipais, com a atribuição de implantar o SEUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação. Parágrafo único. Podem integrar o SEUC, após oitiva da Fátima e deliberação do CONSEMA, unidades de conservação estaduais ou municipais que, concebidas para atender a peculiaridades locais, possuam objetivos de manejo, que não possam ser satisfatoriamente atendidos por nenhuma categoria prevista na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e cujas características permitam, em relação a estas, uma clara distinção. Artigo 131d. As unidades de conservação integrantes do SEUC devem constar do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, de que trata o artigo 50 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo único. O Poder Executivo deve submeter à apreciação da Assembleia Legislativa, a cada 2 anos, relatório de avaliação global da situação das unidades de conservação estaduais. Artigo 131. As unidades de conservação somente poderão ser criadas por intermédio de lei, e sua efetiva implantação somente ocorrerá se estiverem previamente inseridos no orçamento do Estado recursos especificamente destinados às desapropriações e indenização decorrentes de sua implementação. Parágrafo 1º. Na Lei de Criação de Unidades de Conservação deverão constar, sob pena de perda de eficácia desta. Inciso 1º. Os objetivos básicos e os elementos identificadores do interesse público da medida. Inciso 2º. O memorial descritivo do perímetro abrangido pela unidade de conservação, indicando as coordenadas geográficas. Inciso 3º. O órgão, a entidade ou a pessoa jurídica responsável por sua administração. Inciso 4º. O prazo de aprovação do plano de manejo ou instrumento equivalente junto ao CONSEMA, e Inciso 5º. A indicação da existência dos recursos financeiros necessários às indenizações, inclusive no que concerne à zona de amortecimento, quando for o caso. Parágrafo 2º. Podem ser criadas com verbas da Compensação Ambiental Estadual unidades de conservação de proteção integral municipal, cujo repasse dos recursos ao município ocorre mediante convênio. Artigo 131-F. São consideradas áreas prioritárias, para fins de criação de unidades de conservação, aquelas que: Inciso 1º.
apresentem ecossistemas ainda não satisfatoriamente representados no CELC. Inciso 2º. Contenham espécies ameaçadas de extinção regional ou global, e inciso 3º. Sejam necessárias a formação de corredores ecológicos. Artigo 131-G. O órgão executor pode buscar parcerias para a implantação e gestão das unidades de conservação com a União, Estados e municípios, por meio de convênio, ou com organização da sociedade civil de interesse público, com objetivos afins, nos termos da legislação federal. Parágrafo único. Os convênios devem priorizar as atividades supervisionadas de informação e educação ambiental, ecoturismo, vigilância e fiscalização. Artigo 131-H. As unidades de conservação estaduais devem ter um programa de monitoramento da fauna silvestre, instituído pelo órgão executor, que pode ser executado diretamente, ou por meio de parcerias com o setor público ou privado. Artigo 131. E cabe ao CONSEMA estabelecer, após oitiva da Fátima, as restrições incidentes nas áreas circundantes de unidades de conservação, até que seja definida a zona de amortecimento e aprovado o plano de manejo das unidades de conservação estaduais. Artigo 131-J. Considera-se unidade de conservação afetada por atividade ou empreendimento de significativo impacto ambiental, quando este for instalado no seu interior ou zona de amortecimento, ou ainda, quando os estudos para fins de licenciamento indicarem essa afetação. Artigo 131-K. Será instituído, por decreto do chefe do Poder Executivo, o Conselho Deliberativo para a Área de Proteção Ambiental, APA, a Área de Relevante Interesse Ecológico, ARI, e a Reserva de Fauna. Artigo 131 litros. Não será destinado recurso à criação de novas unidades de conservação, que necessitem de posterior regularização fundiária, enquanto as unidades de conservação existentes não estiverem totalmente regularizadas. Parágrafo único. Os órgãos estaduais somente poderão manifestar-se favoravelmente à criação de novas unidades de conservação pelos municípios, ou pela União, que necessitem de posterior regularização fundiária, se as existentes, de competência do respectivo proponente, estiverem totalmente regularizadas. Artigo 131-M. Os imóveis inseridos no interior de unidade de conservação de proteção integral não indenizados, não sofrerão restrições administrativas de uso apenas em razão desta inserção, devendo, todavia, cumprir as demais normas aplicáveis a qualquer propriedade particular, e estarão sujeitos à fiscalização ambiental do órgão gestor da unidade de conservação. Parágrafo 1º. Os representantes de órgão estadual nos conselhos gestores de unidade de conservação deverão cumprir e fazer cumprir as disposições contidas neste artigo, sob pena de responsabilização pessoal. Parágrafo 2º. As concessionárias de serviço público de saneamento e energia não poderão, se recusar a fornecer os serviços essenciais em razão da inserção de imóvel não indenizado no interior de unidade de conservação. Parágrafo 3º. O zoneamento de unidade de conservação estadual, de uso sustentável, deverá ser feito por lei ou decreto. Parágrafo 4º. O plano de manejo de unidade de conservação de uso sustentável deverá buscar a potencialização do zoneamento estabelecido. Parágrafo 5º. Ressalvadas as restrições administrativas de uso previstas em lei, o zoneamento e o plano de manejo de unidades de conservação de uso sustentável ou zona de amortecimento de unidade de conservação de proteção integral, não poderão provocar o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, sendo vedada a criação de novas áreas de preservação permanente por norma infralegal. Parágrafo 6º. As medidas compensatórias decorrentes da supressão vegetal deverão ser executadas, prioritariamente, em unidades de conservação,
mediante manifestação de interesse do licenciado em aplicar medida em unidade de conservação estadual, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, deverá indicar áreas disponíveis e as demais diretrizes à execução da medida, no prazo de 30 dias a contar da solicitação. Artigo 131. Fica assegurada às unidades de conservação estaduais do Grupo de Proteção Integral, exceto estação ecológica e reserva biológica, a busca da sua autossustentabilidade financeira por meio da exploração de atividades de turismo ecológico e de recreação, inclusive por meio da instalação de acessos com veículos motorizados, edificação de hospedagem e demais equipamentos necessários, sem prejuízo de outras permissões constantes do plano de manejo ou outro instrumento de disciplinamento do uso. Parágrafo único. Os recursos advindos da exploração econômica nas áreas de domínio público devem ser utilizados na unidade de conservação que o gerou, cuja aplicação deve seguir o mesmo procedimento utilizado para as verbas de compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º, 3º e 7º da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e dá outras providências.